em clima de Natal. Hã? O que vocês acham? Um quarteto de cordas. Já pensa em Natal, né? Já pensa naquela comilança toda, né? Aquele peru lá e tal, né? Aquele peru da Sadia. Peru da Sadia, glorioso peru da Sadia, que é uma das imagens semióticas mais perturbadoras da história da nossa publicidade, que é o peru que comemora a sua própria morte, né? É o suicida. É o peru classe média brasileiro, né? O peru Sadia, né? Aquele cara da motinha, né? Que tem um capacetinho, sei lá qual é daquele peru branquinho lá. Aí o cara aparece todo feliz e querendo que você compre o peru morto. O peru morto para você assar no seu forno, né? E comemorar o Natal todo feliz lá com a sua família bolsonarista lá do seu lado. Gente, sem querer provocar vocês e já provocando, eu quero saudá-los a todos. Saudações. Então, coloquei aqui uma musiquinha mais natalina, vamos dizer assim, para todo mundo ficar no clima de Natal, com as devidas vênias e com as devidas licenças poéticas de uma live que é fundamentalmente política e cultural. E hoje eu espero conseguir, se a minha internet deixar, tocar a musiquinha no final para vocês. Separei um Beto Guedes aqui, uma música também num clima, digamos, de amor, né? De amor, de fé na vida. Isso, os mineiros têm muito isso nas suas canções. Então já deixei separado aqui o Sal da Terra para vocês. É uma canção que eu gosto muito. Bom, vou deixar rolando a musiquinha aqui enquanto eu converso com vocês sobre várias coisas de hoje. Uma live sobre esse período aí. O Brasil não para, né? Pode ter Natal, pode ter tudo que você quiser. O noticiário dá um leve solavanco, mas nós continuamos com uma fartura de notícias. Por um lado, notícias que são alertas para a gente se preparar aí para uma nova experiência de um governo fundamentalista no poder deste país chamado Brasil, e também as notícias mais grotescas e mais estranhas, né, que são da ordem das nomeações do ministério do senhor Jair Bolsonaro, né? Quando tem notícia da Damares Alves, do próprio Bolsonaro, notícia do Ernesto Araújo, você já pode esperar coisas engraçadas, né? Coisas que são assim inusitadas, pelo menos do ponto de vista da nossa cultura política, que é muito extravagante, né? A nossa cultura política é extravagante. Para vocês terem uma ideia, para você ter um personagem como Odorico Paraguaçu, né? Do grande Dias Gomes, que é um personagem extravagante, político de uma cidadezinha do interior. Me ajudem a lembrar o nome da cidadezinha, que eu sempre esqueço, né? Aquela história assim, sempre esquece uma coisa e eu vou continuar esquecendo. A cidadezinha em que o Odorico Paraguaçu era prefeito, que se parece muito com a minha cidadezinha aqui, a Caçapava. Aliás, eu quero registrar aqui com vocês uma coisa bacana. Hoje eu estou recebendo uma visita, minha amiga Gláucia Fracaro, ela está aqui. A gente fez o intervalo agora para eu fazer a live para vocês. Gláucia Sucupira, obrigado Beto Matos, Sucupira, né? Nós estamos aí entrando num novo ciclo sucupirano, né? Sucupirano. O Bolsonaro não tem o talento nem de longe do Odorico Paraguaçu, mas o grau de aberração e de questões inusitadas que pululam nesse governo faz a gente lembrar um pouco da literatura realmente fantástica do Dias Gomes. Sucupira, obrigado. Então, saudações a todos vocês. Deixa eu registrar aqui, estou recebendo a visita da minha amiga Gláucia Fracaro, queridíssima. Nós somos amigos. A Gláucia Fracaro, historiadora, mestrado e doutorado pela Unicamp. Nós não nos conhecemos lá. A Gláucia me levou para a Unicamp, né? Querida Gláucia, está assistindo a live aqui do lado. Um beijo para você. A Gláucia me levou praticamente para a Unicamp, né? No ano de 2000 eu tinha duas opções, né? Ir para a USP ou para a Unicamp. Na USP tinha passado em filosofia, na Unicamp tinha passado em linguística. Aí a Gláucia me convenceu, falou, não, aqui é legal, não, aqui é menorzinho, tal, as turmas pequenas, né, você vai curtir. E me ciceroneou naquele momento da matrícula, eu fiquei encantado, fui para a Unicamp, foi uma das coisas mais
felizes, né? Uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque realmente a linguística mexeu muito comigo. Então, Glaucia, eu devo isso para você também. A Glaucia é minha amiga da adolescência, aqui ela é de Caçapava também. A gente enfim, curtiu muito, fomos para as baladas, eu toquei muito. É uma história longa, uma história bonita, de muito amor, muito carinho, muito afeto que eu tenho pela Glaucia, pela família dela. E ela veio me visitar, então ela continuou lá fazendo doutorado, eu não terminei meu doutorado. Ela me trouxe o livro que ela acabou de publicar, olha que beleza. Esse livro, querida Glaucia, tá aqui, né? Os Direitos das Mulheres, Feminismo e Trabalho no Brasil. Um livro de muito fôlego, a pesquisa de doutorado da Glaucia. Foi publicado, ela fez o doutorado na Unicamp, foi publicado pela FGV, o FGV Editora, o que é um feito, quer dizer, você faz o seu trabalho numa universidade que tem uma escola, digamos assim, de pensamento, e o seu trabalho extrapola essa escola, extrapola, digamos assim, as fronteiras desse nicho de pensamento e ganha o reconhecimento da cena historiográfica brasileira. E a FGV então publicou o livro da Glaucia. Ela ganhou o prêmio ABET, que é a Associação Brasileira dos Estudos do Trabalho. Eu ainda não li o livro, mas conheço parte do trabalho. A Glaucia estudou as mulheres que se, enfim, sindicalizaram, que pediram pelos seus direitos entre os anos de 1917, olha que ano interessante, né? E 1937. Um período histórico brasileiro de afirmação das mulheres. É um trabalho de fôlego muito interessante que tem muitos links com o presente, justamente até em função da reforma trabalhista que foi executada aí pelo governo golpista do Michel Temer. Eu vou ler a contracapa do livro da Glaucia, só para vocês saberem, porque em breve a Glaucia vai conceder uma entrevista para a TV 247, e aí vocês vão conhecer muito melhor o trabalho dela, né? Então diz aqui: a história do feminismo é também a história de lutas por direitos empunhadas pelas próprias mulheres trabalhadoras em suas relações com outros atores sociais. Essa é a contribuição fundamental deste livro, que abarca uma longa e ainda desconhecida história que se estende das greves de 1917 à instauração do Estado Novo em 1937. A Glaucia falou que são mulheres que estavam associadas ao trabalho, às indústrias de tecelagem, né? Eram mulheres que você tem esse nicho, digamos, de trabalho assim. Tecelagem eram basicamente mulheres que trabalhavam ali, e aí elas foram lutar pelos direitos, os direitos que elas deveriam ter. Por exemplo, a mulher tem outro tipo de relação com o trabalho, porque ela é mãe também, ela tem outras obrigações, outras situações para serem colocadas num rol de direitos que sejam minimamente civilizatórios. Continua aqui: pelo bairro do Brás e pelas ruas de São Paulo, em fábricas e sindicatos, milhares de mulheres construíram sonhos de liberdade e conquistaram novos direitos. Você vê que o livro também é muito poético e tenho certeza que é bonito. Eu conheço o texto da Glaucia, é um texto de muita qualidade. Ela acabou de lançar o livro, 2018, né? 2018 acabou, está nas melhores livrarias do país. Outro legado original desse livro está articular os movimentos sociais empreendidos por essas mulheres com as redes internacionais do movimento feminista, conformando uma história transnacional que estranhamente permanecia oculta. Então, Os Direitos das Mulheres, Feminismo no Trabalho no Brasil, um livro de muito fôlego, que nós vamos escanear devidamente em numa futura breve entrevista com essa historiadora Glaucia Fraccaro, que nesse campo da pesquisa do trabalho e da mulher é uma das grandes autoridades hoje do país, né? Jovem, competente, brilhante. Glaucia, minha amiga querida. Nós vamos trazer depois pela TV 247 uma entrevista com essa historiadora. Beleza? Começando então a live hoje com essa notícia bacana da visita, enfim, afetuosa que eu estou recebendo, e também desse livro aqui que eu recebi, que vou devorar aqui para poder justamente também fazer essa entrevista. Se vocês quiserem pesquisar o trabalho da Glaucia, pesquisem no Google, né? Glaucia Fraccaro, vocês vão achar artigos, entrevistas já feitas sobre o trabalho dessa historiadora. Vamos começar a nossa live do Conde, conversar sobre questões
curiosas da cena. Ó, meu neurônio tá aqui, ó. Ó, cadê o meu coraçãozinho? Que eu não tô vendo nenhum coraçãozinho aqui. Ah, bom, agora sim, eu quero os coraçõezinhos batendo, pra gente poder não mergulhar num debate político sem coração. Nosso debate político tem coração. Nosso debate político tem sangue vermelho correndo nas veias, né? É essa que é a diferença, né? Se vocês... Ó, o papo que eu bati com a Gláucia antes de começar a live é fantástico, assim. Pena que a gente não transmitiu isso. Talvez da próxima vez eu proponha uma transmissão, né? Conversamos o papo, colocamos o papo em dia depois de muitos anos que a gente não se encontrava. Então eu tô assim, impregnado de algumas percepções que a Gláucia me trouxe. A Gláucia, ela é uma feminista na acepção máxima e clássica da palavra. Muito respeito pela Gláucia, muito respeito por essa autoidentificação que ela tem, muito orgulho de manifestar e de se dizer feminista. Eu respeito demais quem realmente aparece e tem a coragem de dizer que é feminista. Evidentemente nós temos um movimento forte feminista hoje no Brasil, e a Gláucia me disse uma coisa interessante sobre isso, né? Para ela não existem vários feminismos, né? Existe um feminismo. Ela comparou com o sindicalismo. É como o sindicalismo. Você não tem vários sindicalismos. Você tem um campo sindicalista e dentro desse campo você tem variações. É a compreensão que ela lança a mão também para entender o feminismo. E no que eu concordo com ela a princípio, eu acho que é interessante você pensar o feminismo como um campo de ação, né? É um campo político. Não é um campo simplesmente de orientação de gênero. É um campo político de muita afirmação e que nós precisamos respeitar e nós precisamos dar devida atenção para esse campo na cena política brasileira. Nós estamos num contramovimento civilizatório muito horroroso, que é você ter, por exemplo, um governo como o do Jair Bolsonaro, em que o papel da mulher ficou absolutamente relegado para, sabe, não é nem para segunda categoria, terceira, quarta, quinta categoria. Ficou relegado. As mulheres do governo, você tem a Damares, né, que é uma pastora, e que hoje disse que ao ser convidada pelo Bolsonaro, ela sentiu um chamamento divino, né? Uma coisa muito graciosa. E depois eu vou comentar aqui com vocês com grande sofreguidão, porque é um assunto realmente terrível. E a outra, a Tereza Cristina, né? Que está no Ministério da Agricultura, conhecida como a Rainha do Veneno. O Hit deve estar muito feliz, né? Menina Veneno, ele vai cantar Menina Veneno para a Tereza Cristina assim nos próximos meses, né? Vai voltar a receber direito autoral o Hit, né? Interessante e lamentável, né? Que um governo que se pretenda, né, que supostamente teria legitimidade para representar a sociedade brasileira, você não tem no Ministério do Bolsonaro, você não tem um ministro nascido no Nordeste. Desculpa, mas eu acho isso um grande absurdo. Um país com o tamanho do Brasil não ter um ministro nordestino. Tá certo? É inacreditável. Você tem a representação da mulher totalmente sucateada nesse governo, né? É um governo de homens brancos e velhos e feios, também como o do Temer era, né? Eles praticamente expurgaram mulheres do governo. Mulher é um papel subalterno. Mulher para o Bolsonaro é talvez a mulher que faz a tradução de língua de sinais, né? Um papel assim que, com todo respeito, digamos, não de protagonismo. Eu acho isso é muito ruim, simbolicamente, estruturalmente e filosoficamente, o que você quiser, né? As mulheres tinham de estar representadas, tem que ser meio a meio, cara, 50-50, não tem mais jeito de você querer garantir 40% de cota para mulher no governo,
40% de cota no partido, até o Partido da Mulher Brasileira é um partido que só tem homem, né? São as coisas grotescas do Brasil, né? São as coisas para realmente inglês ver, para engrupir a população brasileira, com todo respeito, né, a essas pretensões difusas e diversionistas. Uma vez uma pessoa me reclamou: você fala diversionista, mas diversionista. Querido, vá falar isso com o linguista, se eu quiser eu dou uma explicação para você. Porque o som S e o Z são praticamente iguais, só muda a vibração das cordas vocais, mas eu não vou explicar isso agora. Eu gosto de falar diversionista, eu acho bonitinho, vou continuar falando, eu quero ver quem vai me impedir de falar diversionista, tá? Um beijo pra vocês. Então, voltando à situação da subrepresentação da mulher no governo cadavérico que se encerra, que é o do Temer, e no governo que também não começa muito bem, que é o do Bolsonaro. Ele começa bem. Tem a pesquisa hoje do Datafolha, né? Vira a pesquisa do Datafolha. O Bolsonaro tá bonito, né? 71%, né? Basicamente de popularidade, né? Que ele curta muito. Tomara que o bolsonarismo desfrute muito desse momento, que eu acho que é um momento que não vai se prolongar por muito tempo não, viu? Porque quando começa a vida real, né? Acabou de ser eleito, né? O brasileiro é muito bonzinho, né? Essa bunda rachada aí, né? Dá uma boa sorte pra esse cara aí, não me enche o saco, né? Vai lá responder a pesquisa do Datafolha sob essa psicologia, que é a própria psicologia dos pesquisadores do Datafolha, né? Aquela pergunta assim, você tá na virada do Natal, né? Todo mundo com o saco cheio de política, né? Todo mundo com o saco cheio, acabou de ter uma eleição, aí vem o cara chato do Datafolha para pesquisar, te chega com a pranchetinha para você responder, se tá com pressa, né? Tá com pressa pra fazer sua comprinha de Natal. Aí você tem lá, o que você tá esperando desse governo? Põe aí, ótimo, bom, isso aqui. É uma coisa que não vale muito e que não vai dar pra gente comprovar isso nunca, porque não vai ter uma eleição pro cara depositar a tua opinião a respeito da expectativa de otimismo com o governo Bolsonaro, com toda franqueza, com toda sinceridade, né? Mas já que eles fizeram a pesquisa, a gente considera a pesquisa. Então beleza. Então vocês estão na popularidade top. Tá top a popularidade do Bolsonaro. Não é a popularidade do Bolsonaro, hein? Vamos entender isso direito também. É a expectativa com a economia, com a melhora da economia. Não é nenhuma coisa também muito alvissareira do ponto de vista do otimismo da população. A economia está tão ruim, população brasileira, que não se subestime também a sua inteligência, a sua capacidade de fazer com que uma pesquisa responda a questões reais que não estão nem previstas na própria metodologia da pesquisa. Que é uma questão dessa pesquisa, na minha opinião, um pouco semiótica. É simplesmente para apontar uma direção. Então, a economia brasileira está um lixo tão grande, tão ruim, tão reprimida, que você pergunta para qualquer um de nós aqui: a economia vai melhorar? Quer dizer, pior ela pode ficar? Lembra do Tiririca, né? Pior que tá não fica, né? A economia pode piorar mais do que isso? Quer dizer, é um pouco extravagante você achar que você pode deixar uma economia pior que aquela que o Temer está nos deixando, junto com o PSDB. Bom, cada um faz a leitura que merece com relação às pesquisas do Datafolha. Uma leitura que eu quero também adicionar a esta, que eu acabo de explicar aqui para vocês, é justamente aquela questão da duração, né? Será que vai durar essa percepção? Em geral também não dura. Começa bem, começa lá em cima, é da tradição. Todo governo que começa com relativamente uma expectativa otimista para os seus atos, enfim, para suas práticas políticas. Nós temos aí um escândalo do Fabrício Queiroz. Inclusive, vocês viram o Bolsonaro lavando roupa?
O cara divulgou a foto lavando roupa, né? Ele é um humilde, né? É um trabalhador, né? A gente, francamente, o Bolsonaro, né? O cara publica uma foto por dia do seu trabalho doméstico, né? Da sua simplicidade, né? É uma coisa. É bom lembrar que as fotos do Lula, aquela foto dele carregando o isopor na cabeça, vocês se lembram disso? Aquela foto não foi tirada pela assessoria do Lula, não. Aquela foto foi tirada, acho que por um jornalista da Folha de São Paulo que estava de tocaia, lá na praia que o Lula estava passando as férias, e tirou aquela foto do Lula com o isopor na cabeça e a Marisa Letícia atrás, carregando também, acho que ela estava carregando, não me lembro bem o que ela estava levando, mas ela estava levando alguma coisa também. E o Lula levando o isopor na cabeça. Aquilo não foi forjado, aquilo não foi preparado, o Lula não posou com o isopor na cabeça, com a luz ideal para tirar uma fotografia. Não foi isso. Aquilo lá foi, na verdade, jornalismo investigativo e como é que é, os paparazzi, né? Aquilo foi paparazzi. Foi paparazzi. Não é que nem o Bolsonaro que pede pro filho, sei lá pra quem, não, tira essa foto aqui eu lavando roupa, né? Pra mostrar que eu lavo roupa. Ele tava lavando a roupa do Queiroz ali, né? Tava lavando a roupa do Fabrício Queiroz, suja, né? Acho que é isso que ele tava fazendo ali, né? Tava lavando a roupa do Fabrício ali, né? O Fabrício que não apareceu, né? Deve ter se borrado todo, sujou a roupa e o Bolsonaro foi lá e lavou a roupa do Fabrício. Muito bom, pelo menos na máfia as pessoas se irmanam e se ajudam. Bom, avançando, governo começa com otimismo da população brasileira. Ótimo, parabéns. Quero ver manter. Quero ver manter. Eu acho que é um recado muito forte. Acho que a gente tem que parar de ver as notícias só que elas favorecem o Bolsonaro. Eles tentam dar, a Folha de São Paulo tenta dar, né, um tecido assim só para provocar petista, porque eles também tá tudo mais perdido que barata em tiroteio. Não, barata em tiroteio não, é tudo mais perdido que segue tiroteio, não, mais barata tonta em tiroteio, né? A imprensa brasileira tá mais perdida que barata tonta em tiroteio, porque ela não consegue apoiar o Bolsonaro explicitamente, porque é uma vergonha, porque o cara é um fundamentalista do inferno, que as pessoas têm medo, né, desse tipo, dessa onda nova de governo. Acho que a Folha e as cúpulas das mídias brasileiras ficam esperando, na verdade, o que vai acontecer, se de fato o Mourão vai assumir o timão do governo, daqui a pouco, pelo desgaste natural da política tradicional do Jair Bolsonaro e do bolsonarismo, ou se o Bolsonaro vai se alinhar, né, vai se domesticar e vai ficar abanando o rabinho para a imprensa. Porque até então, pelo menos para o público, ele rechaça Globo, Folha, diz que é tudo fake news, arregimenta esses soldados virtuais aí, os boots, né? Enfim, Telegram e WhatsApp e o Facebook afora. Nós temos uma... Tô digredindo muito? Vocês acham que eu tô digredindo muito? Tá dando pra acompanhar o que eu tô falando? Eu tô empolgado hoje, né? Quando eu tô empolgado eu começo a falar coisas assim, uma em cima da outra, tal, desdobramento infernal. Qualquer coisa me avisa. Me avisa, mas me dá o coraçãozinho que eu preciso. Então vamos subir um pouquinho a música aqui para não me perder em tanta falação aqui. Vamos lá, música clássica natalina. Tudo bem? Digredir, vai! Digredir é defectivo, né? Não dá pra você botar no imperativo, né? Não dá pra botar no imperativo. Faz a digressão aí, faz a digressão, é isso, vamos digredir. Digredir é bom, digredir é preciso, digredir é preciso. Aí me ajudem a completar para fazer o intertexto com o Fernando Pessoa, né? Digredir é preciso. O que não é preciso? Não sei. Alguma coisa que seja parecida ou contrária à digressão. Bom, começou lá em cima? Aí eu quero ver manter. Então vai ser difícil. É digredeio, né, Beto Matos? Vai ser difícil sustentar, porque a vida real vai chegar, a vida política vai
bater na portinha, as coisas vão se acelerar e se precipitar, e eu quero ver se esse governo realmente vai ter a competência de conseguir articular concretamente, depois de falar muito, né, a governança brasileira, que é muito complexa. Veja, eu acho que bota uma pressão para o governo Bolsonaro, porque a partir de agora, na minha opinião, vai cair. Vai cair essa percepção, como é natural. E vai cair, vai botar pressão no governo Bolsonaro, e aí essas pressões vão se alastrar para outros lugares que ninguém prevê muito bem direito. Quer dizer, o Bolsonaro já está irritado com a cadeira é quente, Luciana Blues, muito bem lembrado, Zé Dirceu falou, cadeira de presidente é quente, né? Já está irritado com o Hamilton Mourão, que ele tá... O Hamilton Mourão é aquele... Sabe aquele cara que usa suspensório? Né? Que bota o dedinho aqui e fica todo pimpão, né? Na boa. O Hamilton Mourão é esse cara. O Hamilton Mourão, ele tá se divertindo ali, né? O cara é totalmente blindado, ninguém vai encher o saco dele porque ele é vice, né? Tá todo mundo, né? Tá todo mundo indo pra cima do Bolsonaro para o bem ou para o mal. E ele tá ali sossegadinho, quando ele fala, a escuta, tem uma escuta, não diria qualificada, mas as pessoas ficam atentas para o que o Mourão fala, porque eu entendo que um certo segmento, nem da esquerda, mas digamos da cena política estratégica de Brasília e espalhados pelo Brasil inteiro, inclusive empresariado, eles estão muito atentos ao Mourão, porque sabem que de repente pode ser o Mourão que vai conduzir processos subsequentes aí de um começo de governo turbulento, em que o Bolsonaro está sendo acossado por várias questões concernentes aí a denúncias do COAF, e que são como uma bola de neve, elas vão se desdobrando em outras coisas. Aí tem a enteada, aí tem a filha, aí tem a cunhada, vai aparecendo aquela coisa familiar imensa com associação com verba de gabinete do Flávio Bolsonaro, e aí é importante que pelo menos a gente investigue. Vocês percebem que o Moro está fora de toda essa discussão, já se omitiu, já fugiu, já deu as costas para jornalista que perguntavam para ele sobre a questão do COAF. O Moro, com aquela vozinha fina dele, diz assim: não tenho nada com isso, eu sou ministro, eu sou um político, né? O Moro está nessa pegada agora ele virou um político. Mas eu, parafraseando Dirceu, diria o seguinte: a cadeira de ministro também queima, sobretudo o ministro da Justiça num país tão desigual e violento como o Brasil. Ser ministro da Justiça no Brasil, em um governo que se pretende continuar com esse legado difuso, esse simulacro que é a Lava Jato, né? A Lava Jato, vejam vocês uma coisa interessante, a Lava Jato destruiu a economia brasileira. Destruiu as empreiteiras, destruiu a indústria naval, comprometeu severamente a Petrobras e entregou a Petrobras agora toda a riqueza nossa mineral de mão beijada para os americanos e para a cena internacional do petróleo. Sobretudo as empreiteiras, evidentemente. Desacreditou todo o protocolo e processo político do país. E agora ela entra na política. A gente fala que o Moro foi designado para ser o ministro da Justiça, mas eu diria com alguma cifra metafórica que quem está no Ministério da Justiça é a própria Lava Jato. É a própria Lava Jato que está lá, né, simbolicamente falando. E então nós vamos ver se a Lava Jato sabe administrar o país. Que agora a Lava Jato é governo. É uma coisa difícil de entender, mas é mais ou menos isso que eu quero sugerir aqui para vocês tentarem entender o que está acontecendo com essa estrutura de governança no Brasil. Então, só para fechar o assunto Bolsonaro, que eu quero entrar no Temer. Então, começa com uma popularidade, com otimismo assim, com relação ao seu governo alto, um otimismo relativamente alto, e manter isso vai ser impossível, basicamente, porque os problemas eles estão muito vivos no Brasil, mesmo com a economia destroçada,
e que é quase aquela situação assim, impossível piorar, mas o país não é feito só de economia também. Você tem questões políticas, tem questões sociais, que são quentes, né, também, e que vão aparecer muito fortemente. E você tem a vida normal de uma cena política brasileira, como por exemplo essa questão do COAF com relação ao Flávio Bolsonaro e ao gabinete, a verba de gabinete dele. Então, como eu sempre digo, tem algumas frases que estão me ganhando muito nesse momento turbulento aqui do Brasil. Eu não gosto por exemplo, eu tenho gostado de uma frase assim: falar depois é fácil. É uma espécie de autocrítica preventiva, né? Falar depois é fácil. Então quando a pessoa critica o PT, aquela coisa toda, o PT errou, e lá pra cá, aquela ladainha de muitos colunistas espalhados por aí, eu acho que além de ser uma covardia, é frágil do ponto de vista técnico, de uma análise que não se pretenda simplesmente passionalizada. Então falar depois é fácil. Estou gostando dessa frase. E também tem que combinar com os russos, né? Você pode fazer todo o prognóstico que você quiser com relação à economia. Você pode dizer assim, bom, a economia está péssima, não pode piorar. Mas não se surpreenda com o que vem acontecendo no Brasil nos últimos 4 anos. Quem poderia prever o que está acontecendo com o Brasil hoje? Quem poderia prever um derretimento tão dramático de todas as instituições brasileiras? Pouca gente. O próprio golpe de Temer foi uma coisa quase que assim, ninguém acreditou, nem o próprio PT. Que eles realmente levariam a cabo, né, um processo que iria contaminar a política brasileira por muitos e muitos anos. Quer dizer, todo mundo sabe, quem conhece a política sabe que o impeachment sem crime, esse golpe de 2016, comprometeu a vida do brasileiro pelos próximos 20 anos. Nós só poderemos nos ver livres dessa herança catastrófica política que foi costurada aí com o auxílio de Eduardo Cunha, Aécio Neves, Michel Temer e PSDB em 2036, cara. Vai demorar, vai ser tortuoso, não tenha dúvida disso. A história que eu costumo dizer assim: eu não vou entregar os pontos, eu vou continuar, vou viver, quero viver para ainda ver o meu país ser um país como ele vinha sendo, soberano, com democracia, com inclusão social, com produção de riqueza real, né? E com inteligência, com estudantes indo para o Ciências Sem Fronteiras, fazendo sua formação no exterior, trazendo expertise para o Brasil para fundamentar e criar patentes no Brasil, que seja toda uma tecnologia que é uma tecnologia que não é só acadêmica, mas também social. Isso estava sendo feito no Brasil. Eu quero ver isso acontecer de novo. Quero ter um ministro da educação como o Haddad de novo. Quero ter um ministro da saúde como... como é que é o nome dele? Do Mais Médicos, estava com a Dilma Rousseff, um cara sensacional. Como a gente não fala muito dele o tempo todo, a gente acaba esquecendo o nome. Daqui a pouco eu me lembro. Alguém me diz aqui quem era o ministro da saúde na época do Mais Médicos. Por favor. Então, veja, eu quero ver de novo tudo isso. Eu acho que vocês também querem. Acho que muita gente quer um país soberano, né? Essa palavra muito forte para 2019, soberania. Palavra que queima também. Muitas palavras queimam. Alexandre Padilha não. Alexandre Padilha foi também excelente, mas depois dele teve outro. Alexandre Padilha é sensacional. Acho que ele é o pioneiro do Mais Médico, mas depois entrou. Como ele se candidatou ao governo de São Paulo, foi um outro quadro para o Ministério da Saúde. Sim, o Padilha, queridos. Mas tem o sucessor do Padilha também que tocou a sequência do projeto Mais Médicos. Bom, então eu quero ver, né, todos nós queremos ver um país soberano. Tem muitas palavras que queimam no Bolsonaro. Bolsonaro, por exemplo, democracia é uma palavra... Arthur Quioro, obrigado, Arthur Quioro, exatamente. Alexandre Padilha e Arthur Quioro, 2 grandes ministros da saúde do Brasil. Quioro. Palavras que queimam no Bolsonaro. Por exemplo, democracia, eles nem usam a palavra democracia. Percebam, peguem qualquer discurso
de Bolsonaro ou dos quadros que estão ali, dos próprios milicos que estão juntos ali. Não usam a palavra democracia. Soberania? Tampouco. Não usam a palavra. Isso é muito emblemático, quer dizer, isso fundamenta os estudos linguísticos técnicos a respeito das posições políticas e da realidade das intenções subscritas em cada campo político. Então, quando a pessoa não usa a palavra, por exemplo, inclusão social, não vai fazer nunca inclusão social. Valorização do salário, se a pessoa não diz esse sintagma, se ela não profere, se ela não tem a capacidade de produzir materialmente esse sentido, não vai acontecer. Não vai acontecer inclusão social. Né? O que eles acabam falando? Quer dizer, os índios estão muito folgados, né? Estão com muitas terras, é muita terra para índio no Brasil. Né? Eles costumam falar isso. Quer dizer, tá claro lá, se você prestar atenção no que é dito, você prestar atenção no que se diz concretamente na cena política, no debate público, você entende facilmente o que está em jogo no Brasil. Não é simples, gente. Então, o que o bolsonarismo enuncia? Essa questão justamente por exemplo, da questão indígena, que tem muita terra, que eles não produzem, que tem muita riqueza lá, e que você precisa explorar aquela riqueza. Que é um discurso do século XVI, praticamente. A coisa assim inacreditável. Tá lá, o discurso está sendo feito. Agora, eu tenho que interpretar isso minimamente, quase que literalmente, para poder produzir algum tipo de crítica a esse governo. Junto aos meus... ao campo político que está do meu lado, pelo menos, né? Para poder produzir a crítica, porque senão fica tudo no vazio. Então, o próprio acordo com a Embraer, né? Tudo que o governo fala, tudo que o bolsonarismo fala, tudo que o Bolsonaro profere difusamente, erraticamente por redes sociais, porque ele não gosta de dar entrevista para a imprensa, basta você escanear esse discurso para você saber com o tipo de aberração que você está lidando. Então, infelizmente, o brasileiro, em função de várias coisas, em função de uma função complexa, de uma conjunção complexa de fatores, acabou abrindo mão de uma mínima qualidade do debate público que o Haddad vinha com tanta boa vontade e colocando na cena da eleição de 2018. O Haddad vinha para debater, ele falava em progressividade no seu plano de governo, progressividade nos impostos bancários, né? No próprio crédito que vai ser oferecido para a população trabalhadora mais pobre, né? Como é que você vai premiar um banco que oferece crédito pequeno para o pequeno empresário, o pequeno trabalhador, microempresário? Aquele que oferece o menor spread, o menor juros para o trabalhador. Você vai premiar o banco assim, inclusive com outros vetores também, instrumentos que o governo federal poderia criar. Era o projeto dele, mas quem ficou ouvindo isso? O eleitor não ficou ouvindo isso. Bom, mas esse não é o eixo temático, tá? Me desculpem a digressão da nossa live de hoje. Eu quero falar substancialmente dessa história do Michel Temer com medo de ser preso, né? Isso realmente é uma notícia que me deixou... Deixa eu aumentar o som um pouquinho, porque eu estou precisando tomar uma água. Espera só um pouquinho. Coraçãozinho pra mim. Manda. É ou não é? É ou não é? Não é? Ou é? É ou não é? Isso é Vivaldi, né? Parece que é Vivaldi. Acho que é Vivaldi. Porque eu tô pegando lá no Epidemic Sound que não tem créditos, né? Que eles são meio plagiários e tal. Bom, Temer com medo de ser preso. Tadinho do Temer, né? Tá com medo de ser preso. Coitado. E é muito real, porque o sujeito, né? O jornalista que soltou essa matéria é o Josias de Souza, jornalista bem informado de Brasília.
né? Conhece todo mundo lá, né? Então ele fez a matéria realmente como se ele tivesse junto com o Michel Temer, e o Michel Temer ali, maior cagaço, né? Vai sair do governo com medo de ser preso, evidentemente. Aí quando eu até publiquei isso na minha rede social, vieram me perguntar assim, né? Mas ele não vai ganhar o cargo de embaixador em Roma, que estava sendo acordado aí com o Bolsonaro? Olha, é aquela coisa, tem que combinar com os russos. Esses russos, pobres russos, se soubessem o que eu sei, tem que combinar com os russos. Não está absolutamente claro isso. Já teve um quadro que o Temer pediu pro André não sei o que, esqueci o nome da figura da criatura, para um ministério, para um cargo, uma secretaria importante, e enviou, né, bilhetinho, mandou bilhetinho pro Bolsonaro, falou, eu quero esse cara, mantém esse cara aí, nomeia esse cara para isso. Aí o Bolsonaro falou, vou nomear, mas depois não nomeou coisa nenhuma. Então assim, tem que combinar com os russos, né? Então não está claro o que vai acontecer com o Temer, porque tem outras coisas em jogo. Se o Bolsonaro dá a embaixada de Roma para o Michel Temer, ele pode ter um problema já muito precoce na popularidade e na percepção desse eleitor bolsonarista, que é bastante limitado, severamente limitado, mas é suficientemente capaz de entender que o Michel Temer era um inimigo a ser combatido também deles. Eles não entendem muito bem isso porque a limitação é severa, mas uma embaixada de presente já pega um pouco mais forte, né? Porque eles estão negociando lá, Michel Temer e Bolsonaro, praticamente eles se apresentam como uma mesma coisa. O Bolsonaro, a diferença é que o Temer é satanista e o Bolsonaro é fundamentalista, mas não é muito diferente um do outro, né? Pela história de cada um, né? É um pouco a mesma, é o mesmo balaio, eles vêm da mesma farinha, do mesmo saco, mas como eu estou dizendo, quer dizer, por que o Temer está com medo? Porque não está garantido essa história da embaixada em Roma, certo? Foi aí, teve rumores, ninguém sabe se aquilo está sendo, se está tendo tratativa ou não realmente dessa embaixada aí para o Michel Temer. Então eu diria que essa notícia é praticamente um vazamento, né? O Josias de Souza publicar isso é praticamente um vazamento, talvez para o Temer provocar a misericórdia na cabecinha do Bolsonaro e para ele liberar de uma vez essa maldita embaixada em Roma do cão, né? Porque ele tá se fazendo de coitadinho. O Temer não é um coitadinho, né? Mas está aquela coisa transversa, né? Lembra quando o Temer estava conspirando contra Dilma Rousseff, junto com o Moreira Franco, né? Aquela carta ridícula que o Moreira Franco escreveu e o Temer assinou, né? Como é que é? Volant, carta, palavras que voam, aquela citação latina do inferno lá que ele citou de começo. Foi o Moreira Franco que fez aquela porcaria lá. Então, você tem uma senha, né? Porque o Josias de Souza é um jornalista, que nem aquele jornalista do Globo que vazou a carta do Temer, né? Que inclusive acho que já morreu, que era amigo pessoal do Michel Temer. Então é mais ou menos um joguetezinho para tentar chamar a atenção do Bolsonaro. Falar assim, o cara vai ser preso, cara, e aí? Não é legal porque ele também entregou o governo para você, né, filho? Né? Então, eu acho que você tem uma situação de cartas marcadas. De qualquer maneira, o Josias de Souza dá essa narrativa muito presente, muito expressiva, né? Tá com medo, confidenciou os seus auxiliares mais próximos, aquela encenação, Josias de Souza, pelo amor de Deus, né, cara? O cara, assim, tem gente que é tão dentro da caixinha, mas tão dentro da caixinha, que parece aquelas matrioscas russas. Você já viu aquela matriosca? Você vai tirando, e aí você põe tudo de volta, assim, né? O jornalismo tradicional brasileiro é um pouco assim, né? Os caras são dentro da caixinha. Aí ele usa a expressão auxiliares mais próximos, auxiliar os seus assessores mais próximos, né? O cara falou, velho, vazou e fim de papo. Tudo bem? Sem muita frescura, por favor.
Mas o que fica justamente é essa realidade narrativa do medo do Temer. Tá com medo, tá sendo aconselhado para ir para Portugal. A pessoa que beleza? O Temer em Portugal. Sugestão para ele trabalhar como professor na Universidade de Coimbra. Olha que belezinha. E eventualmente, quem sabe, né, pedir um asilo, né, aquela coisa toda que muita gente queria que o Lula pedisse asilo, né? Quem vai acabar pedindo asilo é o Michel Temer. Esse que é o absurdo da história, né? Que assim, asilo, cara, vamos conversar sobre asilo. O Dalai Lama pediu asilo, né? Dalai Lama pediu asilo. Será que é bom pro Tibete que ele tenha pedido asilo? Dalai Lama viaja o mundo todo aí, dá palestra, né? Vem pro Brasil e tal, já passou por aqui, né? Cara figurona ele, né? Uma figuraça o Dalai Lama, né? Tem aí seus livros publicados e tudo mais, né? Como é que será que o povo do Tibete entende isso? Alguém já se perguntou isso? O Mandela pediu asilo? Quem pediu asilo nos últimos anos, nessa conjuntura do inferno que nós estamos passando? Foi Edward Snowden, trabalhava na agência americana de inteligência, que espionou a Dilma Rousseff, espionou o governo brasileiro. Snowden, se eu não me engano, tá na Rússia, né? Acho que ele tá na Rússia até hoje. E não está em nenhuma embaixada. Acho que ele está na Rússia, pediu asilo para o governo russo e o Putin deu. O Julian Assange, que está, salvo engano, acho que ele ainda está na embaixada do Equador em Londres. E aí a gente já teve alguns remeleixos aí com essa questão da embaixada do Equador. Porque o governo, é o Assange, né? O governo equatoriano tá tendo uma inflexão ideológica lá e parece que quer retirar o direito do Assange ficar lá. Bom, mas e aí o asilo? Como é essa facilidade de pedir asilo? Eu acho que o asilo, em grande medida, pro caso desses dois jovens que denunciaram sujeiras do governo americano e vazaram informações que eram sigilosas e tudo mais, mas vazaram através de um movimento de caráter, de ética, que pode ser até discutível, mas o movimento foi esse, né? É um absurdo que tem que ser divulgado para o mundo. Acho que nesse caso é um asilo de vida ou morte, né? Se o cara não pedir asilo, ele vai morrer, vai ser sequestrado pelo governo americano, vai ser preso e tal. Agora, a dimensão política de um líder nacional que está conectado até a medula com a cultura do seu país, não é tão trivial pedir asilo. Não é a coisa fácil assim para o seu interior pedir asilo. As pessoas não querem sobreviver a qualquer custo. É isso que muito brasileiro não entende, mesmo brasileiro progressista. Eles acham que assim, o negócio é você sobreviver a qualquer custo. Vida em primeiro lugar, etc. Não é assim que as pessoas raciocinam, né? E não é nenhum pecado você entender que a sua causa é maior do que você mesmo. É o livre-arbítrio. Então eu entendo que a negativa do Lula em pedir asilo é uma expressão da sua dignidade, da sua coragem e também da sua inteligência, né? E da sua doação para a causa, né? De um país que quer se ver livre do fascismo, da violência, da desigualdade. É o que eu pergunto para vocês. Será que o povo do Tibete, Dalai Lama, ficou feliz com o exílio do seu líder espiritual? Não sei, talvez eles não tenham gostado disso. Talvez ele tivesse que ficar lá. Será que ele ia morrer se ficasse lá? Bom, é uma discussão que vai se estender. De qualquer maneira, o que a gente pode acabar vendo nos próximos meses é o Temer fugindo para o exterior, para não ser preso no Brasil. E não só o Temer, mas como todo um circuito aí político de Brasília, agora com o Sérgio Moro e a Lava Jato no Ministério da Justiça,
gente que, né, o Lula não foi, Dilma não vai fugir do país para não ser presa, aquela história toda de perseguição, eles vão ficar aqui, que eles dão um exemplo. E eu já falei também que eu não vou sair daqui e expliquei por quê, né? É aquela história de você ser marrento, querer ficar no seu país e consertar o seu país para sair sim quando ele tiver direitinho de novo, né? Então, veja, a gente pode assistir uma piracema de pedidos de asilo político justamente dos políticos mais corruptos brasileiros que estão nesse momento perdendo foro privilegiado. Se o Aécio Neves não tivesse ganho a eleição do deputado federal, aposto uma bala de hortelã com vocês que ele já não estaria no Brasil essa altura do campeonato. O Aécio perdeu o foro privilegiado, realmente aí é mexer com as estruturas da Lava Jato e da blindagem dos tucanos na cena política brasileira e na cena histórica brasileira, né? Os tucanos que já não existem mais como antigamente. Então, vamos ficar atentos para os movimentos do Michel Temer. Michel Temer está saindo, né? O golpe está acabando. Veja, o golpe de 2016 está acabando. Podia ser até motivo de celebração. O problema é que ele vai acabar e nós vamos entrar numa espécie de ditadura, né? Ditadura militar, novamente. O golpe gestou, né? Chocou uma aberração política que é o Jair Bolsonaro, né? Foi em grande medida potencializada por esse golpe que acabou que está no seu momento final. Que não estou dizendo que ele está no momento final, que nós vamos ter um momento que não é golpe. É um momento mais aprofundado ainda de degradação do nosso tecido democrático. Eu não sei se tem um nome ainda para isso, mas esse golpe do Michel Temer está acabando agora. E do PSDB. Então, foi curioso ver essa história do Temer temendo, né? O Temer, né? O nome dele é esse, né? Temer. O final dele é temer. Temer ser preso. Michel Temer. Que final melancólico. Fez o que fez, então ele vai arcar com essas consequências agora. Eu vou passar só mais um pouquinho, daqui a pouco a gente já está terminando a live. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, colocar mais uma música para a gente fazer a transição final. E finalmente, aqui tá tocando. Ah, que belezinha. Cadê o coração? Parou? Só porque eu ia fazer aqui o meu violino imaginário. Que bonitinho. É tão bonito isso. Fernando Brito, querido amigo, editor do Tijolaço, ele fala hoje justamente sobre essa pesquisa do Datafolha, que coloca o Bolsonaro numa alta conta com a população brasileira no seu momento imediatamente anterior à posse, né? O que é uma tradição, já falei sobre isso, mas o que o Fernando Brito chama atenção, que eu acho interessante, é que a Dilma Rousseff, isso é lembrado inclusive pela matéria do Datafolha, na Folha de São Paulo, a Dilma Rousseff, em 2013, a Dilma Rousseff estava com essa popularidade imensa. Acho que março de 2013 era 70% de aprovação do governo da Dilma Rousseff. Dilma Rousseff vinha, ela iria ficar realmente 8 anos, ela iria sair também consagrada, como o Lula saiu, se não fosse a histeria coletiva e o machismo brasileiro que não aceitou o sucesso da Dilma Rousseff, né? Eles não aceitaram o sucesso do Lula, mas o Lula teve aí toda uma capacidade de conduzir, né, uma transição de cultura política de Brasília naquele momento, e ele conseguiu seduzir, inclusive, muita gente do PMDB, fraca, né, moralmente, mas ele conseguiu fazer com que essas pessoas, até por sobrevivência política, agissem em prol do povo brasileiro. Era mais ou menos assim que o Lula funcionava, né? O preço para você ficar em alta conta com o Lula era produzir políticas públicas
interessantes e produtivas e positivas para a população mais pobre brasileira. Sem dúvida nenhuma. Com isso ele conseguiu levar o seu governo com extrema inteligência até sair consagrado com 90% de aprovação. Em 2010, a Dilma ia nesse mesmo caminho e as pessoas ficaram desesperadas, né? A oposição ficou desesperada porque não conseguia encaixar mais nenhum discurso para combater o PT. E aí caíram nesse vale tudo que tomou início com as manifestações de 2013. Então o que eu estou dizendo, o que o Fernando Brito diz, é que não dá para se iludir muito com essa alta popularidade, supostamente alta popularidade, porque tudo pode acontecer na sequência. É a história de combinar com os russos. Então, a Dilma com 70% de aprovação popular em 2013, não dá para entender concretamente por que nós tivemos aquelas manifestações alastradas pelo Brasil, naquele perfil, daquele jeito, e que depois daquelas manifestações tudo mudou para a política que estava sendo desenvolvida no Brasil e para a política progressista que estava no governo já há 12 anos, há 13 anos praticamente. É isso. Não, desculpa. 11 anos, né? Em 2013, 11 anos. Então, é muito suspeito realmente, né? Aquelas manifestações de 13 foram manifestações artificiais, foram convocadas deliberadamente pela Rede Globo de televisão. Mais uma vez fomos manipulados, a força da mídia tradicional fez valer o seu pistolão naquele momento. A coisa tomou uma proporção gigantesca com a colaboração do senhor Geraldo Alckmin, que mandou a PM descer o cacetete na Avenida Paulista com o protesto contra os 20 centavos da passagem de ônibus. E então você teve o estopim ideal, a tempestade perfeita para realmente fazer, para aglutinar, com a Rede Globo ajudando. Então você teve realmente aí uma catarse social no Brasil, e a partir daquele momento, quer dizer, aquela manifestação não era anti-Dilma no primeiro momento, porque a questão de passagem de ônibus é estadual. É mais esse detalhe ainda. É municipal, né? Municipal, estadual em algumas circunstâncias, mas segurança pública também estadual, né? Não era contra a Dilma, era contra o sistema. Possivelmente aquelas manifestações de 2013, no seu germe inicial, talvez fossem contra os governos estaduais, né? contra essa política que vinha sendo desenvolvida aí nos estados brasileiros, nas grandes cidades brasileiras. Um pouco desvirtuada, né? Mas não deu tempo de você construir, digamos assim, uma interpretação naquele momento de uma manifestação dessa. Só para fechar o raciocínio e já encaminhar para a música. Naquele momento, a Dilma, o governo da Dilma ficou muito difícil com tudo isso. Vamos lembrar? Com tudo isso, a Dilma ainda ganhou a eleição em 2014. E aí eles entraram em parafuso, o sistema entrou em parafuso, falou, vamos tirar essa mulher de qualquer jeito, porque a gente quer, né? A gente quer tomar as rédeas aí, a gente está nesse momento até hoje. Então, o que o Fernando Brito diz? Ele diz assim que não é para se iludir com essa alta popularidade aí pré-governo, porque isso pode derreter a menor brisa, a menor movimentação dos veículos majoritários e hegemônicos de imprensa, e a gente pode ter problemas, aí o bolsonarismo vai enfrentar problemas nesse início de governo, sem a menor dúvida. Vamos pra música? Gente, então hoje eu vou conseguir tocar essa música pra vocês, tá todo mundo aí me acompanhando? Vamos lá que eu vou tocar pra vocês uma canção do Beto Guedes. Vem pra mim, celularzinho. Vamos lá. Opa, deixa eu pegar o meu descanso de pé para eu poder apoiar o meu pé e tocar para vocês. Quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem
que tá na hora de arrumar tempo. Quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver a paz na terra, amor. O pé na terra, a paz na terra, amor. O sal da terra, és o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã, canta. Leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos. Tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo. Vamos lá comigo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor. Muito obrigado, grande beijo para todos vocês. Amanhã estamos de volta, vai ter live do Conde amanhã. E quero saudá-los a todos, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos comentários que vocês postam aqui. Nós vamos estar juntos mais uma vez e até a próxima. Coraçãozinho do Conde para vocês, valeu.